Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana, amigo ouvinte, aprendemos algo muito importante, e ao mesmo tempo forte, eu reconheço. Aprendemos que a Babilônia mística de Apocalipse 17 é uma referência à besta que surge do mar em Apocalipse 13, 1 a 8, e que tais poderes representam o papado medieval, que oprimiu e perseguiu o povo de Deus e que voltará a ter um domínio político e mundial pouco antes da volta de Cristo. Como que você e eu devemos reagir a isso? Se você reage a isso com fanatismo e arrogância, isso demonstra que você é uma pessoa desequilibrada ou que você não entendeu o que é o cristianismo. O cristianismo não nos ensina a desrespeitarmos as pessoas. Por você identificar o papado nas profecias do Apocalipse, você não pode desrespeitar os irmãos e nem a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Igreja Católica Apostólica Romana, assim como entre os protestantes, há erros e há acertos. E há no catolicismo romano e em todo o meio protestante, no meio espírita, no meio muçulmano, há verdadeiros filhos de Deus que amam mais a Deus do que muitos de nós que temos conhecimento dessas profecias. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quando temos esse tipo de conhecimento, nós devemos fazer duas coisas. Primeiro, levá-lo às outras pessoas. E em segundo lugar, respeitar as pessoas. Que devemos levar esse conhecimento a outras pessoas, aprendemos em Apocalipse 18:4, que diz assim: Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, meu povo, não participe dos seus pecados, ou serão castigados com ela. Há um convite aqui de Deus para que os seus filhos sinceros saiam de Babilônia, abandonem o sistema religioso falso ensinado pelo papado e por outras igrejas filhas, diríamos assim, que adotam algumas doutrinas papais que não são bíblicas, como por exemplo, observância do domingo no lugar do sábado e a doutrina da imortalidade da alma e do tormento eterno. Então há um convite aqui em Apocalipse 18:4 para que os filhos de Deus abandonem esse sistema religioso falso. E nós devemos levar este convite para esses filhos de Deus que se encontram em todas as igrejas do mundo, em todas as denominações religiosas. Há filhos de Deus sinceros que amam mais a Deus do que muitos de nós que temos este conhecimento. Além de levarmos este conhecimento, nós precisamos respeitar as pessoas. E aqui eu quero mostrar para você uma citação da escritora Ellen Goldwhite, no seu livro Evangelismo, página 575, que nos ensina como devemos nos portarmos com esse tipo de informação. Ela diz o seguinte: não devemos sair de nosso caminho para fazer duras acusações aos católicos. Entre eles existem muitos que são cristãos, muito conscienciosos, que andam em toda a luz que brilha sobre eles, e Deus agirá em favor deles. Os que têm tido grandes privilégios e oportunidades e que não têm aproveitado suas faculdades físicas, mentais e morais, estão em maior perigo e em maior condenação diante de Deus do que os que se acham em erro a respeito de pontos doutrinários, mas que, não obstante, procuram viver para fazer o bem aos outros. Que citação extraordinária. Ellen White diz que nós que temos este conhecimento não devemos fazer duras acusações aos nossos irmãos católicos, porque entre eles existem muitos cristãos que andam de acordo com toda a luz que eles receberam de Deus. E Deus age e agirá em favor deles. E ela comenta aqui que há muitos de nós que têm grandes privilégios e oportunidades e não os aproveitamos. Nós sim estamos em perigo de perdermos, de sermos condenados diante de Deus. E não muitos desses irmãos
que vivem para fazer o bem aos outros e que aprenderam e praticaram e praticam aquilo que eles aprenderam de Deus. Então, amigo ouvinte, nós que temos este conhecimento não temos vantagem nenhuma sobre os outros. Como diz Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós temos sim é uma maior responsabilidade em levarmos este conhecimento, convidarmos essas pessoas para um compromisso com as verdades bíblicas, levando a elas o Evangelho e as 3 últimas advertências de Deus em Apocalipse 14, mas não temos o dever de criticar, de menosprezar, de falar mal. Quem fizer isso até através de postagens na internet é um falso cristão, é um falso evangelista. Ele está fazendo um desfavor para o reino de Deus, ao invés de fazer um favor para o reino de Deus. Lembremos que uma das características dos filhos de Deus se encontra em João 13,35. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A verdade bíblica ganha força quando a apresentamos com amor. Agora, a verdade bíblica se torna uma mentira nos ouvidos das pessoas quando a apresentamos de uma forma arrogante, de uma forma sem humildade, quando a apresentamos de uma forma fanática. Que você e eu sejamos instrumentos de Deus para aproximar as pessoas do Evangelho e das verdades bíblicas, e não instrumentos do diabo para afastá-las ainda mais.